Então, boa noite a todos. Essa é a nossa aula de metodologia de projetos. Hoje é dia 4/11 e a gente vai começar a discutir a tipologia de projetos, que é o nosso tema da aula de hoje. Bem, esse tema, né, da tipologia de projetos, ele já estava, de certa forma, sendo colocado lá naquela parte do texto da aula anterior, sobre interdisciplinaridade. Tinha uma partezinha lá que falava sobre a tipologia de projetos, né? E hoje, então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que vocês entenderam dessa tipologia e como é que a gente vai adequar isso à nossa componente curricular, né? No sentido da gente elaborar esse trabalho final, tá? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que eu não tinha dito ainda. Bom, então vamos lá. Naquele texto, e no texto também base que estava lá no MEAD para a aula de hoje, fala de 4 tipos de projeto, certo? Então, ele fala do projetos... Vou pegar do jeitinho que está no texto aqui para a gente não se perder. Projetos de intervenção, projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento e projetos de ensino, certo? E projetos de trabalho. Alguns autores juntam esses dois últimos em um só, outros separam, mas a gente vai separar aqui para a gente identificar melhor como é que cada um se organiza, tá bom? Então, vamos falar de todos aqui, para a gente não deixar passar, e depois nós vamos nos concentrar em 2, que eu acho que são os mais importantes para a gente entender dentro da nossa dinâmica aqui de trabalho e do nosso curso, de certa forma, tá? Então, projeto de intervenção. O que é um projeto de intervenção? É um projeto que visa mudar um contexto, né? Produzindo modificações estruturais ou de uma dinâmica num setor, numa organização, e aí ele tem em vista a melhoria de desempenho, tá? Resolvendo problemas e atendendo a determinadas necessidades. E aí pode ocorrer em vários setores, né? Desde os setores produtivos até comercial, cultural e educacional. Então, por exemplo, às vezes você pode fazer até uma pesquisa, um trabalho científico por meio de um projeto de intervenção. Ou seja, você vai estudar uma determinada comunidade e, ao mesmo tempo, intervir naquela comunidade, naqueles hábitos e costumes, naquela cultura, para modificar ou para criar novas maneiras de ser ou novos comportamentos ou mudar um determinado comportamento ou um determinado pensamento. Então, os projetos interventivos, eles são muito aplicados a uma realidade e, às vezes, eles não são tão determinados desde o início, né? Porque o resultado ele não é tão previsível, ele não é tão prontinho como em outros casos, né? Como em alguns outros casos. Então, esse é um tipo de projeto, né, que a gente faz ou por meio para responder uma pesquisa ou para mudar um ambiente ou para mudar uma cultura e assim por diante, tá? Então, ele é muito comum, né? É muito interessante, mas não é o nosso foco aqui nesse curso de especialização, tá? Mas é importante a gente saber da sua existência e assim por diante. Projetos de pesquisa. Os projetos de pesquisa são os projetos mais comuns que a gente ouve falar por aí, né? Só para dar um exemplo.
algumas pessoas aqui citaram lá no primeiro dia, né, que participaram do PIBID, por exemplo. O PIBID é um projeto de intervenção, né? Ele é um projeto onde ele está trabalhando com a formação do futuro professor e, ao mesmo tempo, está intervindo numa realidade educacional e promovendo ali algumas mudanças, ajudando os alunos da educação básica a melhorar a qualidade de ensino e, ao mesmo tempo, formando o professor. Então, uma intervenção dos dois lados. Intervém lá na escola, onde o licenciando está trabalhando, e intervém também na formação do licenciando, porque promove nele algumas mudanças e algumas transformações, né? Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, para nós que somos educadores, como a maioria de vocês aqui, né, é o mais comum que a gente tem, tá? Então, geralmente, quando a gente vai escrever um artigo, quando vai fazer uma monografia, quando vai fazer um TCC, independente se é monografia, artigo, outro tipo de trabalho, normalmente a gente faz por meio de projeto de pesquisa, tá? Então, você tem ali um roteiro, uma sequência, né, a seguir, e ali o objetivo é a produção de conhecimento, né? Pode ser um conhecimento dentro de laboratório, que é muito comum em algumas áreas, principalmente nas áreas de ciências da natureza, né? Ou pode ser um conhecimento fora de laboratório, fora do controle da produção, né, como a gente chama, mas que também não deixa de ser um projeto de pesquisa. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa numa comunidade, eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica, eu posso fazer uma pesquisa que é experimental, né? E aí a gente tem as variações aí dos tipos de pesquisa, uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa. Então, vocês vão discutir isso muito com a professora Esther, lá na metodologia científica, né? Que é um lugar específico para vocês conseguirem apurar toda a questão do trabalho final que vai exigir nesse curso de vocês, que é um curso de especialização, e automaticamente vocês vão ter que produzir por meio de uma pesquisa, seja ela de intervenção, ou seja ela aplicada, ou seja ela bibliográfica, vocês vão produzir uma monografia, não sei exatamente, eu estou gaguejando aqui porque ainda hoje a gente conversou sobre isso, né? A gente não definiu ainda exatamente qual vai ser o produto final de vocês. Se vai ser uma monografia, se vai ser um artigo científico. Lá no projeto do curso, abre diferentes possibilidades, mas ainda a gente vai afinar isso e acredito que até o momento de começar a disciplina de metodologia, isso já esteja definido, né? Então, a pesquisa, ela é uma atividade primordial para o trabalho docente, né? É uma atividade primordial, principalmente para quem visa a academia, né? O ensino superior, não só para o ensino superior, mas no ensino superior ela é quase que uma obrigação, né? Porque no ensino superior a gente tem que trabalhar com o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, o mesmo peso que tem uma aula, o ensino, né, vai ser atribuído para a gente, no caso, a pesquisa e a extensão. Então, são esses elementos aí que vão estar presentes, né? E aí a pesquisa, para ter validade, ela precisa de alguns requisitos, de algumas regras, de algumas normas e tal. Não só aquelas coisinhas lá bobas, chatas, mas necessárias da ABNT, todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter seus traumas aí da graduação, né? Acho que a maioria de vocês, se não todos, fizeram um TCC, um trabalho final na graduação. Alguns comentaram aquele dia que foi um relatório de estágio, mas a maioria fez uma monografia ou um artigo científico e aí passou por esse processo da pesquisa, né? Então, a pesquisa, para que ela tenha validade científica, ela tem algumas regras
e essas regras vão determinar várias coisas aí no sentido do direcionamento que você vai dar, né? Então, você tem que dizer qual que é a metodologia, o que você organizou nessa metodologia e assim por diante. E aí tem umas definições lá bem determinadas, vamos pensar assim, né? Que vão classificar e que vão direcionar a validade da sua pesquisa, tá? Então, o segundo, né, item que a gente coloca aí é o projeto de pesquisa, tá? Um outro que aparece aqui também naquele texto é o projeto de desenvolvimento ou de produto. Então, esse aqui já é um pouco diferente, né, porque ele tem como objetivo o desenvolvimento de novas atividades, serviços ou produtos, né? Novos materiais didáticos, por exemplo, né? Desenvolvimento de um novo curso, de um software, seja ele educacional ou não, né? Isso pode ocorrer, então, em diversos setores da sociedade e pode ocorrer também no setor educacional. Então, um exemplo clássico disso a gente tem na EAD. Então, eu tenho um curso presencial e, de repente, eu vou transformar esse curso num curso à distância, né? E aí eu preciso produzir esse curso. Então, eu tenho que fazer um projeto de desenvolvimento para produção daquele curso. Não é pegar o que estava no presencial e ele vai virar à distância, né? Aí isso aí, então, a gente até bate em cima dessa tecla. Isso não é educação à distância, isso é ensino remoto. A gente está fazendo numa situação de emergência, porque foi obrigado a fazer e se ajustou mais ou menos de acordo com as possibilidades e necessidades do momento, no caso da pandemia, que nos provocou isso tudo, né? Então, tem muitos professores por aí que acreditam que agora eles estão fazendo educação à distância, e não é. Por que que não é? Porque não teve uma formatação intencional, não teve uma organização, não teve um projeto. Então, na verdade, esse ensino remoto que está aí colocado em função da pandemia, até isso que nós estamos fazendo aqui agora também, porque esse nosso curso não foi pensado como um curso à distância, ele foi pensado como um curso presencial, né? Então, nós estamos adequando algumas coisas, alguns materiais e até a nossa forma de organizar, né, para a gente fazer isso acontecer e não parar, né? Então, é muito interessante que a gente tenha isso como clareza para que a gente não confunda as coisas. O Paulo está perguntando se o IFB tem alguma revista acadêmica. O Adriele já respondeu aí, né? Tem a revista Eixo, e tem a revista Eixo, além de uma periodicidade de artigos, ela tem também alguns números especiais. E aí ela faz algumas edições especiais com determinados temas ou assuntos e assim por diante, né? Então, é um mecanismo aí, é um meio, né, que a gente tem de divulgação científica e também tem alguns... já teve melhor, hoje está mais ruim, mas ela também, nós temos periodicamente, tipo, pelo menos 2 vezes por ano, alguns incentivos para a publicação de livros, né? Então, tem lá no setor da pesquisa mesmo, né? Sai um edital, e o professor pode propor nesse edital algum material, algum livro, seja material didático ou não, né? E aí o IFB banca um valor simbólico para financiar a produção desse material, né? E aí também, então, o professor consegue publicar algum material. Já foi muito melhor isso. Tem vários livros publicados pelo IFB no site, viu, gente, do IFB.
Vocês conseguem essas informações, os livros que tem lá, são todos, hoje, todos eles podem ser baixados em PDF, e você pode salvar em qualquer plataforma que você tiver aí, em qualquer arquivo. Então, hoje, eles são bem... são divulgados e não são vendidos, né? Os livros impressos, até pouco tempo, tinha muito livro impresso e era só a gente solicitar. Hoje em dia, eu não sei se tem muita coisa, mas também tem uma forma de solicitar lá pelo site. Você pode entrar e mandar um e-mail solicitando o material que você quer e eles disponibilizam. Eles enviavam para o campus e aí você pegava no campus normalmente. Agora eu não sei como é que está, né? A revista Eixo, você me pegou agora, Paula, eu não sei qual é o Qualis dela, eu acho que é B2, mas eu não tenho certeza, né? Não tenho. Infelizmente eu não sei, posso pesquisar depois e falar. Mas eu sei que ela tem Qualis, porque ela tem periodicidade e tal, então ela foi classificada. Porque o Qualis também, agora, de um ano para cá, ele deu uma freada nessa classificação aí, né, das revistas e tal, porque eles, sei lá, o que eles aprontaram lá na CAPES também, deve ser essa questão da falta de dinheiro, falta de verba, e aí algumas coisas lá não estão andando como deveria, né? Bom, então a gente viu aí os projetos de pesquisa, né, como um tipo de projeto, que é importante da gente ter claro. Então, intervenção, pesquisa, desenvolvimento. Já vimos os três, né? E aí, projetos de ensino. Aqui é que está o nosso calcanhar de Aquiles. E aqui eu queria agora ouvir de vocês. Alguns autores separam projetos de ensino de projetos de aprendizagem. Outros autores colocam isso como projeto de ensino, tudo como projeto de ensino. Eu queria ver de vocês o que vocês entenderam de qual a diferença entre projeto de ensino e projeto de aprendizagem. Quem gostaria de falar? Fala, Júlia. Professor, não sei se eu estou certa, mas o que eu entendi é que o projeto de ensino ele é mais voltado para o professor, ele que vai desenvolver esse projeto, pode ser para mais de uma disciplina, né? E ele vai focar na melhoria do ensino-aprendizagem, né? Na parte na área educacional. Já o de trabalho ou aprendizagem, ele já é desenvolvido pelo aluno, né, ali no conteúdo curricular, e aí ele vai ser conduzido de acordo com uma metodologia, e aí pode utilizar o projeto de... como é que é o nome? Ai, meu Deus, quem estava vendo os vídeos, projeto de pedagogia, ai, meu Deus, como é que é o nome? Pedagogia de projeto. Pedagogia de projeto, tá falando ao contrário. Foi isso que eu entendi. Não sei se é isso. É? Fala, Lília. Oi, dá para me escutar agora? Sim. Oi, boa noite. Sim, só para tentar resumir, pelo que eu entendi, ele fala que o projeto de ensino, o foco é você ensinar por meio do projeto. Você pega o projeto para tentar ensinar. E já o projeto de aprendizagem, agora a aprendizagem é dada por meio do projeto. É nele que o aluno vai ser o protagonista do todo projeto, é ele que vai tomar as decisões, como ele vai fazer, qual é o recurso, é ele que vai definir as ações que ele vai fazer dentro do projeto. Já o projeto de ensino é o professor que vai definir, ele vai planejar ali tudo bonitinho e vai falar para o aluno, olha, essa aqui vai ser suas tarefas, é isso que você vai fazer. Aí esse vai ser o projeto de ensino, enquanto o projeto de aprendizagem é o aluno que vai correr atrás, ele vai ser o protagonista. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Ok, obrigado. Eduarda. Alô, boa noite. Tá dando para ouvir? Boa noite, tá? Pelo que eu entendi, o projeto de ensino ele até considera o aluno pode trazer novidades, mas o aluno vai ser sempre moldado, vai estar sempre condicionado ao que o professor planejou inicialmente. Então, tem uma participação mínima. Inclusive, no texto fala que o projeto de ensino é mais moldável aos alunos, no caso da educação infantil. Na educação infantil, os alunos têm mais poder, por assim dizer, em relação ao projeto de ensino. Já no projeto de aprendizagem, o aluno é considerado desde o início, desde da estruturação do projeto.
Então é considerado o saber inicial, quais são os interesses, toda essa questão. E eu achei interessante também que no projeto de aprendizagem foi mencionado a presença de situações problemas a serem trabalhadas com o aluno, que não foi algo apresentado na definição do projeto de ensino, no texto que estava disponível, pelo menos. Diga, Tainá. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Eu também, assim, entendi mais ou menos tudo que todo mundo já disse, né? O projeto de ensino são elaborados pelos professores e, assim, meio que os professores levam as ideias, né, para os alunos. Tanto que ele fala também sobre uma questão de que pode ser dentro de uma ou mais disciplinas. Aí eu acho que já entra também a interdisciplinaridade, né? Já no de aprendizagem, são desenvolvidos pelos próprios alunos. E aí, quando eu estava fazendo o texto, né, da atividade do senhor, eu encontrei um artigo, projeto de ação. E aí eu não encontrei esse no texto que o senhor colocou para a gente. E eu queria saber, entender o que seria esse projeto de ação. É o que eu falei, vai depender muito do autor que você usa como base. Né? Tem autores que juntam ensino e aprendizagem, tem autor que dá outro nome. Quando a gente fala de pedagogia de projetos, geralmente não distingue muito essa ideia de aprendizagem com de ensino, né? Nos vídeos lá, talvez, do Nildo, vocês podem ter visto isso. Ele não faz muito essa distinção, então vai depender muito assim do autor que a gente está usando como ponto de partida. Mas acho que mais do que a questão do rótulo, é a gente identificar aqui os papéis. Eu acho que todos vocês que falaram aí identificaram bem, né? E aí é importante até para a gente pensar, e agora eu queria que vocês me ajudassem a pensar em exemplos de projetos que vocês vivenciaram, que vocês vivenciam e tal, para a gente tentar classificar se eles são de ensino ou se eles são de aprendizagem. Quem tem aí a vivência ou a prática de projetos, nos projetos que vocês fazem lá na escola de vocês, que costumam fazer, qual é a real participação do aluno? Aonde o aluno entra nesse projeto? Algumas pessoas colocaram aí que trabalham com projetos, que já trabalharam, que atualmente trabalham e tal. Quem gostaria de falar? Diga, Paulo. Oi, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Então, eu trabalho com a Mancala. Não sei quem conhece, mas a Mancala ele é um jogo africano, né? E aí eu trabalho toda essa contextualização com os meninos, essa parte histórica, passo as regras para ele, apresento o Paulo, do jogo. Um pouquinho isso aí, porque pouca gente conhece. Então, a Mancala é um jogo africano, onde lá na África eles cavavam buracos no chão, né? E jogavam com semente de abóbora. Ele é um jogo de raciocínio lógico, onde o objetivo de quem está jogando joga de dupla, né? Quem está jogando, o objetivo é ganhar o maior número de sementes. E aí eu trabalho essa questão da história dos africanos e tudo mais com os estudantes. Peço para construir um portfólio, porque nas minhas aulas de matemática, eu sou professor de matemática. Eu trabalho com projetos numa escola integral aqui na Ceilândia, né, que é o CF20. E toda sexta-feira eu trabalho só com jogos. E aí dentro desse portfólio eu sempre gosto de começar com a Mancala, para quebrar essa barreira que a gente tem, né, entre o professor de matemática e esse bicho papão. E aí eu apresento o jogo para ele, só que eu apresento o jogo no formato que eu apresento. Não dá para cavar o buraco no chão na sala de aula, né? Mas eu levo potes de caldo, aqueles potinhos de caldo, e brinco com bilocas. E eu boto eles para participarem, ter essa vivência, desenvolver esse raciocínio lógico. Toda sexta-feira a gente joga Mancala. Pelo menos umas 4 aulas, umas 4 sexta-feiras vai ter a Mancala. E aí dentro desse jogo eu faço um campeonato na turma e tal, para ver qual seria o melhor aluno. E dessas turmas, que eu tenho 5 turmas, eles vão competir com as outras turmas. E aí ao final eu peço para eles construírem um tabuleiro, né, de maneira reciclável, utilizando algum papel de reciclagem, apresento alguns modelos para eles de outras turmas que eu já trabalhei nos outros anos. E é isso. Aí eu classificaria ele como um projeto de ensino e aprendizagem. Não sei se está certo. Por quê? Ensino e aprendizagem?
Porque eu acho que tem a participação desses alunos, tem o envolvimento de toda a comunidade, não é só a questão da minha aula na escola. Ele acha que é um projeto que desperta uma consciência crítica. Então, os alunos eles aprendem muito mais daquilo que só a matemática. Muito mais só o que o raciocínio lógico. Minha intenção, óbvio, eu sou professor de matemática, eu quero que eles desenvolvam habilidades para a matemática, mas eu acho que vai muito além daquela minha disciplina. Ok. Jones? Olá, professor, boa noite, pessoal. Bem, eu vou narrar mais ou menos um projeto que a gente desenvolve e eu acredito que ele é bem semelhante com a ideia que o Paulo acabou de falar, que ele se enquadra nos dois perfis. A gente trabalha todos os anos com a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E dentro do texto, do tema central que o Ministério aborda para a gente faz um subtema para a realidade da nossa escola. Então, é um trabalho que eu considero, não sei se é certo, interdisciplinar, porque a gente trabalha com ciência da natureza e matemática. Então, todos os componentes que compõem ciência da natureza, a gente inclui também geografia, os professores se juntam, montam um edital, orientando os alunos o que eles devem fazer, só que esse edital é apenas orientações, não significa exatamente o que eles têm que executar. A gente divulga esse edital, por meio desse edital, aí vai definir, por exemplo, o grupo que os alunos têm que montar. Então, por exemplo, a gente faz esse projeto do 6º ano ao ensino médio. No ensino médio, por exemplo, a gente permite os alunos montarem grupos de séries diferentes. Então, o aluno da primeira série pode estar integrado no grupo do 3º ano, da terceira série. E aí, o que acontece? Vou tentar ser bem breve. A gente determina alguns subtemas para os alunos vão escolher esses subtemas, e por meio desses subtemas eles têm que apresentar algumas etapas para a gente. Primeiro ele vai fazer uma pesquisa relacionada ao tema abordado. Por meio desse tema, ele vai apresentar um pré-projeto para a gente. Então, o aluno vai construir um pré-projeto. Então, por exemplo, esse ano a gente está trabalhando com ressignificação de lixo eletrônico. Então, os alunos apresentam a proposta que eles acham interessante para a gente fazer a exposição lá na Semana de Ciência e Tecnologia. Normalmente a gente apresentava lá no pavilhão. E aí eles levam como se fosse um trabalho de conclusão deles, né? Com a pesquisa escrita. Eles primeiro enviam um trabalho escrito para a gente, como se fosse um TCC. E depois a gente tem uma banca examinadora formada por professores que não foram os que organizaram para avaliar o projeto do aluno. Então, os alunos que criam um projeto que eles querem e acham interessante, que deve ser apresentado, exposto, e aí essa banca vai avaliar. Após esse trabalho dos alunos ser avaliado, aí sim passa para a questão da execução, da montagem, da estruturação, e aí depois vai na culminância, que é a Semana de Ciência e Tecnologia. Ou seja, os professores são os mediadores, né? Eles orientam os alunos, cada professor lá, independente de qual a área, o professor conselheiro é o orientador desse grupo, e os alunos que são os protagonistas, onde eles vão executar e propor o projeto que eles acham interessante. Então, basicamente, é esse o trabalho que a gente executa lá, relacionado ao projeto. Então, a gente apresenta o projeto para os alunos, né? E os alunos apresentam o pré-projeto de culminância a ser executado. Daria para dizer que tem dois momentos. Um momento inicial que seria, dentro dessa classificação, um projeto de ensino, que é o professor propondo. Né? Exatamente. E aí, no segundo momento, o aluno elaborando o projeto dele especificamente para desenvolver. Né? E eu coloco, já que você falou em momento, eu coloco o terceiro momento, que é o momento que eles vão apresentar o projeto dele para o público externo, né? Então, é o que a gente sempre comenta com ele. Ó, aqui vocês vão ter alunos de ensino regular. Né, Jones? Exatamente. Dessa ideia do projeto, esse final já seria o produto, né? Exatamente. É o produto final, exatamente, relacionado ao projeto. Mas é um projeto maravilhoso. E aí a gente conta com vários fatores, né? Tem a escrita, tem a produção científica e tem a questão da linguagem, né? Que os alunos vão expor o trabalho que eles executaram, realizaram, tanto para alunos de ensino básico como para doutores de alguma área, né, científica. Então,
É um projeto bem interessante. É isso, minha contribuição. Não, legal, obrigado. O Anderson. Boa noite, professor. Só falando a respeito aí do colega que falou antes sobre a Mancala, né? Eu acredito que esse projeto dele se enquadre mais em um projeto de ensino, desde que ele já levou esse projeto predefinido para os alunos, né? Não deu a liberdade para que eles elaborassem. Então, o fato de os alunos aprenderem é sinal de que o projeto dele foi bem executado, funciona, né? Então, realmente está desempenhando o papel de ensinar, né? Já no segundo momento aí do nosso segundo colega, essa abordagem dele também foi pré-definida, por mais que ele tenha dado liberdade de escolha de alguns temas já pré-definidos, não deixa de ser um projeto de ensino, né? Posso estar até enganado. Então, é mais um projeto de ensino, porque o fato de você orientar o aluno como fazer o projeto, as diretrizes já vão estar pré-estabelecidas para o aluno, né? Então, eu acredito que essa diferença ainda que ainda está tendo essas dúvidas, né? Entre projeto de ensino e projeto de aprendizagem, né? Eu concordo uma parte com você dentro dessa classificação que a gente está usando aqui, né? Eu concordo que o exemplo que o Paulo deu está mais caracterizado como projeto de ensino, mas do Dionis a gente percebe que tem dois momentos ali. Nesse momento em que o professor está pensando, aí daria para pensar só em projeto de ensino, mas quando o aluno está executando e ele está deliberando o que ele vai fazer, dentro dessa classificação, desse autor que ele está usando, a gente pode dizer que também tem um projeto de aprendizagem aí. Tá? Elaine, meu Deus do céu. Tem jeito, hein? Obrigada, professor. Salva a pátria. Boa noite. Boa noite. Então, esse ano eu desenvolvi um projeto que contemplassem as 3 datas mais importantes comemorativas de maio, que seria do trabalho, 1º de maio, 1º de maio, 6 de maio, dia da matemática, e o 2º domingo de maio, dia das mães. E eu fiquei matutando, como que eu vou unir essas 3 datas em um único projeto? Foi aí que eu tive a ideia de trabalhar onde que as mães, ou a figura materna, né, porque tem crianças que não têm mãe, onde que a figura materna utiliza a matemática no trabalho dela. Então, eu comecei com as crianças a fazer um trabalho da matemática nas profissões. Primeiro, eu parti de atividades onde que a matemática é aplicada em uma série de profissões. Eu trouxe uma lista para elas, mas depois elas me trouxeram uma lista de, digamos assim, de profissões. Mas, tia, onde que tal profissão utiliza a matemática? Aí eu tive que fazer uma outra pesquisa. Aquilo que eu trouxe para elas já não estava, digamos assim, o suficiente. Elas me trouxeram uma lista de profissões. E eu tive que pesquisar onde que utilizaria a matemática naquelas profissões. Eu devolvi para elas. Elas fizeram uma entrevista com as mães, ou a figura materna, onde que utilizava a matemática no trabalho. Teve mães que nunca tinham parado para pensar nisso, onde que utiliza a matemática no trabalho, e descobriu que utilizava muita matemática e nem percebia. E isso deu um up assim, na cabeça das crianças. Nossa, minha mãe, que não consegue me ensinar na tarefa de casa, descobriu que ela pode me ensinar na tarefa de casa porque ela faz matemática diariamente. E projeto, digamos assim, eu tive que escrever a justificativa, por que eu queria fazer esse projeto na escola, eu tive que escrever um objetivo, eu tive que desenvolver o procedimento e tinha que ter uma culminância. Eu não poderia deixar solto no ar, simplesmente dizer, eu quero fazer isso. Eu tive que fazer no papel, bonitinho, acho que não sei se eu posso falar escopo, mas eu tive que fazer uma estrutura de um projeto bonitinho para apresentar para a minha coordenação e para a minha direção. Eu não pude só simplesmente chegar de boca e dizer, eu quero fazer isso. Eu tive que apresentar o trabalho escrito, bonitinho, para elas lerem, fizeram algumas anotações, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Fui fazendo algumas modificações, e ao final, aí a culminância do projeto foi no dia da matemática. Algumas mães foram à escola serem entrevistadas pelas crianças, dizendo um pouquinho melhor das suas profissões e onde que utiliza a matemática. As crianças receberam um certificado de uma Olimpíada Digital que elas tinham participado de matemática, e nós produzimos um mural do Dia das Mães com figuras geométricas, vamos se dizer assim. Então, diante de todo esse meu relato, eu acredito que é um pouquinho dos dois.
e partindo do pressuposto que também teve a participação da família. Então, dentro dessa perspectiva desse autor que a gente está lendo aí, o seu projeto é um projeto de ensino, porque as crianças, elas executaram tarefas, mas quem pensou nas tarefas foi você. Então, ele é um projeto que o professor pensou, e assim, gente, ó, não estamos classificando se um é bom ou outro é ruim, não, tá? Só para a gente tentar limpar alguns conceitos e também depois seguir em frente, não ficar muito preocupado com esses conceitos, não. Mas é que, dentro dessa perspectiva desse autor que a gente está trabalhando, está muito nessa direção. Então, está mais para projeto de ensino do que de aprendizagem. Depois a gente vai ver que o de aprendizagem ele é mais difícil de ser executado, porque ele precisa muito contar com a participação do aluno, com a participação integral do aluno, com a participação no pensar o projeto, né? Porque normalmente esses projetos é pensado pelo professor e o aluno executa. O aluno aprende? Claro que aprende. É dinâmico? Com certeza. É ativo? Com certeza. Isso tudo é importante, né? Mas é só para a gente tentar limpar os conceitos, mas sem classificar se é bom ou ruim, se é melhor ou é pior, tá bom? O Anderson? Oi, professor, desculpa, levantei a mão sem querer. Então, Tiago? Oi, professor, ainda seguindo assim esse exemplo da colega, é mais ou menos o que eu ia falar, né, como dúvida, e eu gostei muito do exemplo dela, porque me pareceu muito que foi uma construção trazida pelos alunos, né? Os alunos trouxeram aquele trabalho para ela poder desenvolver o trabalho, diferente do professor já propor o tema, olha, existe esse problema aqui, vamos resolver? E aí é que vem a minha dúvida, né, quanto a esses pontos, porque não querendo incorporar assim a fala dos professores mais antigos, né? Mas a fala dos professores mais antigos seria, tá, mas e como é que é isso? Esses meninos não sabem de nada. O que é que eles vão pensar aí que tem um problema? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu tenho muito essa dúvida de como a gente vai guiar os alunos a encontrar um problema e querer resolver esse problema. Esse é o grande problema do projeto, viu, Tiago? Aliás, todos vocês já devem ter passado por isso, né, gente? Quando a gente vai fazer um TCC, o maior problema do TCC é criar o problema. Normalmente, a gente já tem uma solução. A gente quer solucionar determinada coisa ou a gente quer já apresentar uma solução. Mas existe uma dificuldade muito grande em elaborar o problema, em trazer à tona o problema para você buscar soluções a partir daí. E a ideia do projeto é exatamente essa, né? Por isso que é difícil, não é fácil não, nem é simples. Diga, Sérgio. Boa noite a todos aí. Então, eu queria, de repente, até jogar no ventilador aí para a gente refletir. Existem os famosos, que é um sonho de todo matemático, o laboratório de matemática, né? A UNB, ela tem um laboratório, eu estudei na UNB, e fantástico. Eu acho que aquele laboratório deles lá, inclusive, esqueci o nome da professora, não sei se é Regina. Regina. Isso, a Regina. E ela além de formar em matemática, ela acho que fez o doutorado em psicologia, não me falha a memória. E então eu vejo aquele laboratório, por exemplo, eu morei pouco espaço de tempo em São Paulo, dei aula numa escola particular em Aparecida, lá de Guaratinguetá, e lá eles me contrataram para, um curto espaço de tempo, dar início, era uma escola particular, a dar início ao laboratório de matemática. Então eu vejo esse laboratório, eu posso estar errado, como um projeto de ensino. Por quê? Porque se desenvolve ferramentas. Eu mesmo, na minha época, desenvolvi um pequeno aplicativo simples no Excel, né, para os alunos usarem. E não é só o professor que desenvolve, os alunos participam. E quem faz a disciplina
ele tem que apresentar um portfólio, uma espécie de portfólio no final da disciplina, por exemplo, né? Então ele desenvolve, o aluno desenvolve e vamos dizer assim, como é que a gente chama mesmo? Eu esqueci o nome, não é lúdico, não, meu Deus, me ajudem aí os colegas aí, esqueci o nome, gente. Como é que a gente chama esses instrumentos? Concreto? Não é o Manipulável? concreto. Não, tem um nome, gente, eu vou lembrar. E aí, então, você entra no laboratório lá, você tem vários objetos físicos que você palpa, você tem aplicativos, né? Eu vejo isso em um projeto de ensino, onde há uma interação professor-aluno. Até quando eu comecei a dar aula há uns 2 anos atrás no Instituto Federal, eu levei a turma do 2º ano do ensino médio para passar um dia lá, né? Eu tive todo apoio lá da UNB, e eles ficaram apaixonados, né? Aí, porque tem jogos, né? Então, brincadeira aprendendo matemática. Então, é muito interessante. Eu não sei como é que está o laboratório agora, mas me corrijo, eu vejo esse tipo de atividade dentro do laboratório como mini projetos de ensino, né? Não, é um projeto de ensino, não precisa ser mini, é um projeto de ensino. E é por isso que eu estou batendo na tecla aqui da gente não classificar e não rotular no sentido se um é bom, o outro não é bom, ou se um é bom, o outro é melhor, né? Mas só da gente limpar o conceito e pensar o seguinte, de acordo com esse autor que a gente está trabalhando aí, né? O projeto de ensino é o projeto pensado pelo professor e elaborado pelo aluno. É o que acontece em 90% dos projetos que a gente tem nas escolas, tá? O projeto de aprendizagem, ele é um projeto pensado pelo aluno e com o apoio do professor, tá? Então, essa diferença, ela é muito simbólica, vamos pensar, mas ela é bastante significativa, tá? Então, só para a gente limpar o conceito aí, sem ficar preocupado. Tanto num quanto no outro, nós temos aí a dimensão prática, que acho que é isso que o Sérgio falou bastante aí, né? E a dimensão da aprendizagem ativa, que é a aprendizagem do fazer, refletindo e produzindo e usando outros mecanismos que não aqueles tradicionais da educação, tá? Então, tanto num quanto no outro. Carlos, vamos lá. Boa noite, Carlos, professor. Boa noite a todos. Eu só queria realmente acrescentar, e o que os colegas falaram aí, como o professor, o senhor mesmo colocou aí no final, que eu vi aqui que ambos os projetos, eles têm o mesmo objetivo, que é chegar na aprendizagem, né? Só que possuem caminhos diferentes. E analisando todo esse contexto, eu percebi que o projeto de ensino, ele é o que predomina, como você mesmo comentou, que eu ia comentar isso, nas escolas, nos estabelecimentos de ensino. E o projeto de aprendizagem, ele tem uma proposta muito bacana de tornar o aluno como protagonista, porém a gente percebe que ele é um pouco complicado de se aplicar na prática, porque precisa do envolvimento contínuo do aluno, da participação do aluno ali no todo o processo, na construção, na elaboração do projeto. Isso que torna, não digo inviável, mas o processo mais difícil. Muito mais. E eu não consigo aqui analisar, me perceber em qual momento assim da minha vida eu desenvolvi um projeto de aprendizagem junto com os meus alunos. E aí eu fiquei pensando aqui, matutando, gente, realmente eu acho que nunca, ou talvez não tenha desenvolvido esse projeto. Claro que, na sua grande maioria, o projeto de ensino que ele predomina, a gente sempre
pretende que o aluno ali alcance ali uma aprendizagem. A gente até torna o aluno ali naquele meio do processo participativo, né, para que ele não seja só passivo e tudo mais, que ele construa também. Mas, de acordo ali com a visão do autor, né, não se encaixaria num projeto de aprendizagem. Então, ao meu ver, né, fazendo análise disso tudo aí, é bem complexo trabalhar realmente com um projeto de aprendizagem, sobretudo com as crianças pequenas. Acho que seria mais fácil trabalhar com os meninos maiores, do ensino médio e tudo mais. Não que seja impossível trabalhar com os pequenos, mas seria um pouco mais trabalhoso. E o que acontece normalmente, Carlos, é que não se trabalha com os mais velhos também, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, porque o aluno não tem essa dinâmica de trabalho. E aí, se o professor propõe um trabalho assim, também fica difícil para o aluno, porque ele nunca trabalhou assim. E aí, então, é um negócio meio assim, não foi feito, e aí não vai ser feito porque o aluno não tem o hábito de fazer, entendeu? Então, é uma coisa complicada, mas você tem razão na sua fala, eu também concordo com o que você disse. E depois eu vou indicar um vídeo aqui para quem não conhece ainda o Projeto Âncora, para assistir, e lá no Projeto Âncora a gente vê, alguém comentou inclusive desse projeto na aula passada, né, que o aluno já desde que ele entra na escola, ele já entra fazendo o seu projeto de aprendizagem. E aí é uma construção com ele. Então, ele vai construindo de acordo com as áreas que ele tem maior dificuldade ou maior facilidade, e aí ele vai construindo por meio de uma reflexão com o tutor, com o professor que acompanha ele, e aí ele vai num processo de desenvolvimento gradativo. Então, esse aluno, quando chegar lá no ensino, na idade do ensino médio, né, ele já vai estar com outra dimensão, ele já vai estar com outra perspectiva de mundo, com outra ideia de escola, diferente da maioria dos nossos alunos que vêm de uma educação bancária, numa linguagem de Paulo Freire aí, né, de uma educação que ele sentou e assistiu aula a vida inteira, e aí quando a hora chega para ele e manda ele fazer um projeto, o que é isso, né? E aí, a primeira coisa que ele vai falar assim, esse professor não quer dar aula, esse professor está enrolando, né? Mas vamos lá, Daniel, diga. O que eu quero... Boa noite, gente, antes de tudo, né? O que eu quero falar é muito na linha do que o Carlos falou e do que o senhor também comentou sobre isso. Realmente, eu acredito que se a gente fizer essa pergunta, a gente vai ver que a maioria dos projetos que são feitos dentro da escola, dentro da educação formal, eles são projetos de ensino porque, querendo ou não, a gente precisa seguir um currículo formal dentro da escola. E nem sempre os problemas que estão no cotidiano dos alunos, que estão presentes na vida deles, da comunidade, eles são respondidos pelos conteúdos do currículo. Nem sempre. Às vezes o problema que a gente consegue levantar vai ser respondido para aquela turma de 6º ano, por exemplo, vai ser respondido por uma coisa que ele só vai aprender lá no 9º. Então, a gente fica muito preso por conta do currículo. Então, acaba sendo um desafio mesmo fazer um projeto me deu branco agora. Aprendizagem. Um projeto de aprendizagem dentro desse formato que a gente tem de precisar seguir um currículo formal. Às vezes a gente é meio subversivo e escapa, né? Que é o que eu acho totalmente positivo. Mas eu acredito que esse espaço cabe muito também para escola que tem educação em tempo integral, projetos educativos que não são feitos em escolas, né, são projetos sociais, por exemplo. Então, a gente às vezes acaba pensando muito em educação sempre como uma coisa escolar, e ela não é apenas isso, né? Ela foge para fora da escola também. Então, eu acredito que um dos motivos seja esse, da maioria dos projetos serem projetos de ensino, que a gente fica preso à questão do currículo formal. Mas é isso. Exato, exatamente, Daniel. Assim, a primeira coisa que, quando a gente começa a pensar projetos, né, na escola,
a dificuldade maior que a gente tem é a de desapego aos conteúdos. A gente é muito apegado aos conteúdos e aos conteúdos classificados daquela organizaçãozinha lá, como eu falei na aula passada, de trás para frente, né? Dizem que no vestibular a gente precisa saber isso, então no terceiro ano de ensino médio você precisa saber X, e assim por diante até chegar lá no A, né? A gente vem do Z até o A, e pensando numa ordem alfabética ao contrário, né? E aí a gente vai determinando o que tem que ser aprendido em cada ano. E não sei quem foi que determinou isso, não sei aonde que está o fio da meada aí, mas existe toda uma organização desses conteúdos dessa forma e assim por diante. Só que quando a gente trabalha com projetos, isso tudo tem que ser extrapolado. Não dá para a gente trabalhar com projeto tendo os conteúdos nessas caixinhas determinados desse jeito. Os projetos extrapolam os conteúdos em tempo e espaço. E aí fica bastante complicado a gente querer juntar essas duas coisas. Aí, quando a gente junta essas duas coisas, fica aquela coisa disfarçada de projeto. Disfarçada de projeto que eu chamo é o quê? É o professor de matemática que entrou lá no Teorema de Pitágoras, aí fala para o professor de filosofia, explica lá quem foi Pitágoras e tal, não sei o que. Aí fala assim, nós estamos fazendo uma atividade interdisciplinar, é um projeto. Não é projeto, nem é atividade interdisciplinar. É uma junção de um conteúdo tentando se encaixar no outro. Ou o professor de português trabalhando com romantismo, e pede a professora de artes trabalhar com as escolas românticas lá dentro da arte e tal. Então, assim, isso é um encaixamento de conteúdo, mas não é um projeto interdisciplinar. O projeto interdisciplinar, ele extrapola os conteúdos enquadrados nas caixinhas do jeito que a gente está habituado. Eu acho que tinha alguém com a mão levantada antes do Carlos, mas sumiu aqui da minha lista. Professor, era Elaine? Só para complementar, eu esqueci de uma coisinha, que eu comentei sobre a escola do Projeto Âncora semana passada, e eles quebram isso, né? Eles lá não têm a seriação. É menino de 9º ano, estudando com de 8º, com de 7º, e eles acabam, querendo ou não, caindo dentro dos conteúdos do currículo formal, né? Que são importantes, considero que são importantes. Então, mas eles trabalham dentro do conteúdo formal no ritmo do aluno e não da série. Exato. Então, então, quem vai determinar o conteúdo não é a série, mas é o desenvolvimento individual do aluno. Né? É a necessidade ali que surge com o problema aqui. Exatamente. Bacana, é isso. Elaine, eu não sei se você estava antes do Carlos ou não, eu perdi a minha sequência. Não, depois mesmo eu só queria complementar que, assim, enquanto professor, nós somos reféns do sistema educacional. Não adianta a gente sair da faculdade achando que a gente vai mudar o mundo educacional, que a gente vai mudar, e depois que a gente leva algumas rasteiras, enquanto a gente ainda insiste em querer ser professor, porque muitos, digamos assim, levam tanto tapa na cara, né, que muda de profissão no meio do caminho, porque vê que não era nada daquilo que a gente aprendeu na faculdade. E a gente precisa ter muita persistência para lidar com o sistema. Eu não digo contra, porque a gente ir contra o sistema digamos assim, dar murro em ponta de faca. Mas, assim, é muito difícil, a gente é refém do sistema. Não adianta a gente querer inventar uma coisa, nossa, você tem uma ideia emocionante que sempre vai embarrear com a situação que a gente tem. Enquanto, digamos assim, existir avaliação de larga escala, enquanto o Brasil valorizar mais a nota do que o aluno, o ser humano, aquilo que ele aprendeu. Infelizmente, no Brasil, o que vale é a nota. Ainda que você não aprendeu nada, se você tirou 10, está tudo certo. Quando a gente conseguir mudar essa mentalidade, talvez o professor possa ter mais essa liberdade de lidar com esses conteúdos. Mas, enquanto isso não acontecer, infelizmente, a gente vai ter que, digamos assim, ensinar os alunos para eles acreditarem que precisa de nota, porque lá na frente vai ser cobrado nota,
e a gente vê em todos os exames, nota, número. Desculpa. E a gente não tem muito o que fazer. Ideia a gente tem, querer mudar a gente quer muito. A gente faz o quê? Adoece. Porque a gente não consegue, fica no meio do caminho. Eu concordo em parte com você, Elaine. Não concordo totalmente no que você fala, não. Mas eu compreendo esse desabafo. Ele é real. Diga, Carlos. Bom, eu lembrei aqui que eu comentei a questão ali do projeto de aprendizagem que eu não estava me recordando se eu tinha trabalhado e que essa questão aqui seria muito difícil. Aí eu lembrei de uma situação que agora, estudando sobre esse tema, fez todo sentido e eu já até experimentei essa atividade esse trabalho com projetos de aprendizagem. Bom, eu trabalhei numa instituição, ela não era formal, era uma instituição filantrópica, que seria o antigo, como se diz? Tem um nome específico, agora eu esqueci. É uma instituição filantrópica que trabalha com crianças e adolescentes, com essa perspectiva de no turno contrário, o aluno ter o aluno não, a criança e adolescente tem um espaço de acolhimento, né? É como se fosse algo assistencial, né? Mas com alguns objetivos traçados. E eu lembro que eu trabalhei nessa instituição e lá eles tinham uma metodologia de aprendizagem. Aí eu até entrei aqui no site deles e eu estava recordando. Eles trabalham com uma metodologia que são divididos em 5 partes, que eles chamam de rodas de aprendizagem. E nessa roda, que não é formal, né, algo informal, seria a roda do saber, a roda do criar, roda do cuidar, roda do conviver e do brincar. E aí, né, nessas 5 linhas de aprendizagem, eles meio que definem a estratégia de aprendizagem com os próprios alunos. E aí eu lembrei que a gente se reunia os meninos sempre em roda, tudo era em roda. Eles tinham essa metodologia, tudo era em roda. Né? Os meninos sentavam em roda, a gente conversava em roda e tudo mais. E aí, por exemplo, uma atividade da questão da roda do brincar, por exemplo, que era o que os meninos mais adoravam, né? E aí a gente perguntava assim para eles, olha, nós vamos trabalhar esse mês a roda do brincar, a gente gostaria de ouvir vocês, o que vocês gostariam de brincadeira, sugestões de brincadeira que a gente possa trabalhar isso. E aí eles falavam, né? Vamos fazer isso, vamos fazer pique-bandeirinha, vamos fazer isso. Tararara. Ou seja, eles mesmos participavam, a gente meio que estimulavam os educandos, e aí a gente anotava ali, com base nas informações trazidas por eles, e a partir dali nós traçávamos uma estratégia de trabalho com base no que eles trouxeram de informação. E aí eu lembrei dessas rodas de aprendizagem, falei, poxa, isso aí se enquadra no projeto de aprendizagem. Foi vamos dizer assim, uma experiência de trabalho que eu vivenciei que eu achei bem interessante e bem bacana de se trabalhar, apesar de não ser muito fácil. Legal. Deve ser muito na linha do Paulo Freire isso aí, né? Paulo Freire trabalhava muito nessas coisas do círculos de cultura, e era bem nessa ideia das rodas e tal. Exatamente, o foco deles era o Paulo Freire. Você levantou a mão novamente? Não, então é Júlia. Não, professor, esqueci, desculpa. Tranquilo. Júlia. Estava aqui igual o Carlos aqui, tentando pensar se eu já tinha elaborado algum projeto de aprendizagem, né? Porque eu sou professora de ciências e de cultura maker lá na escola. Aí a cultura maker, a gente trabalha as ODS da ONU,
Então, e aí a gente faz, eu trabalho mais como mediadora, eu não fico passando conteúdo, essas coisas. Então, eles são mais com pesquisa, eu dou informação, eu dou texto, eles trabalham em grupo, trabalham com rodízio de estações, eles trabalham de várias formas assim, porque eles têm que ter um projeto para depois elaborar o projeto. Eles elaboram de acordo com o tema. Estou fazendo um agora que eu adoro, que é com o segundo ano, que a gente está trabalhando uma das odds que é da pobreza. Então, eles trabalharam os tipos de moradia, analisaram mapas, né, viram os tipos de desigualdade que tem, quais são os direitos das pessoas perante a Constituição, o que precisa. Eles desenvolveram cartazes para o que precisava para diminuir isso e tudo mais. E aí, agora, para poder eles fazerem essa análise, eles estão construindo, eles elaboraram, não sei se eu falo projeto mais, mas eles, eu falava para eles, o objetivo deles é construir um cômodo, né, de uma casa. Eu sorteio um valor de dinheiro, né, de mentirinha para eles, e aí eu dou valores diferentes para cada grupo. Um grupo ganha R$15, outro 30, outro 40, outro 60. E aí eles têm que desenvolver um projeto, e aí todos os materiais que eles utilizam, né, são materiais reciclados, eles têm que pagar por esses materiais. Então, eles começam a calcular ali todos, né, o que eles podem gastar, o que eles não podem, os que têm menos dinheiro começam a entrar em desespero porque não tem dinheiro suficiente para fazer as coisas, aí tem que desenvolver mais coisa, e aí eles vão lá, são umas 4 aulas lá, eles construindo esse cômodo, e no desespero do dinheiro, alguns e outros não. E aí, no final, a gente faz essa análise, eles vão falar o sentimento que eles tiveram durante esse processo, né, de aqueles que receberam menos dinheiro, eles falam do desespero que foi, o que eles pensaram, o que eles puderam fazer. Os que estavam com dinheiro mais sobrando, eles falam que são mais tranquilos. E aí tem essa troca de diferença ali, financeira, e o que cada um faz, né? Aí eu não sei dizer, eu acho que é um projeto de ensino, porque eu que passei o objetivo. Seria isso? Sim, dá para classificar como projeto de ensino, e eles vão desenvolver as atividades a partir do projeto que você dá. É claro que esse desenvolvimento vai ser diferenciado de um grupo para o outro, mas eles vão traçar os caminhos aí de um projeto que já foi pensado, começo, meio e fim, por você. O jeito de desenvolver vai variar de um grupo para o outro, e aí está a questão da aprendizagem ativa e tal. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, eu sempre quando falo em cultura maker, na minha cabeça vem muita história de construir robozinho, né? Ah, não, aí é robótica. Mas só para limpar o conceito, assim, não sei se... Não, a cultura maker é você desenvolver um projeto baseado ali em várias habilidades e várias metodologias ativas, e você sempre não ser detentora do conhecimento, você sempre ser a mediadora ali, e é colocar a mão na massa. Seja construir uma Marble Machine, que é aquela maquinazinha por bolinha de gude, seja construir algo eletrônico, utilizando meu Deus, esqueci o nome. Um Arduino, alguma coisa do tipo. Tudo isso é cultura maker. Eu posso trabalhar com Arduino e fazer uma programação, assim como eu tenho projetos que eu trabalho com programação, por exemplo, no Scratch com as crianças, que é uma programação, uma linguagem um pouco mais... Até a Elaine que faz essa parte aí da programação e me ajuda ali no Scratch. Então, assim, é bem amplo. Eu posso tanto mexer com tecnologias, como eu posso não mexer. A ideia da cultura, né? Não é a ideia de um fazer específico, né? Eles constroem mesmo, eles planejaram lá, então eles vão cortar, vão aprender a mexer com ferramentas, aprendem como usar o martelo, dicas de segurança, eles vão mexendo em tudo, aprendendo várias outras habilidades, assim, né? Que é mais difícil ter naquele tempo e espaço em sala de aula comum, assim, na sala tradicional. É porque as escolas particulares, elas pegaram muito essa questão do maker aí e casaram muito com a questão das novas tecnologias, e aí compra lá um programinha e o aluno vai fazer umas programações com robozinhos e tal, não sei o quê,
que é atrativo, importante, Sim. maravilhoso, mas que não se reduz a isso. A cultura maker é muito mais que isso. Ah, não, a cultura maker ela é muito mais, ela amplia, ela vai embarcar várias disciplinas. Então, assim, trabalha português, trabalha matemática, história, geografia, ciências, arte, trabalha todas as matérias misturadas ali. Cada atividade da elaboração, antes deles construírem, vai embarcar várias disciplinas, assim. Não tem uma coisa fixa, assim, não tem um conteúdo fixo, sabe? Então, ele é mais amplo. Agora, pensando em projetos de trabalho, uma feira de ciências, quando, por exemplo, teve uma vez que eu elaborei uma feira de ciências lá na escola, do 1º ao 5º ano, que eu cuido mais, né? Aí eu coloquei... A gente foi estipulando várias atividades, tudo envolvendo, tipo, os sentidos, cada ano ficou com um sentido, né? Olfato, tato, assim por diante. E aí, todas as matérias, elas estavam voltadas para esses sentidos, né, os textos de português, matemática lá das professoras que davam, mas eles elaboraram o projeto para apresentar na Feira de Ciências sobre esse sentido. Então, seria um projeto de trabalho, de aprendizagem? Então, aí tem duas partes. A parte inicial seria um projeto de ensino, essa parte que os professores fizeram, pensaram, dividiram e tal, é o de ensino. E quando você solta na mão deles, e agora eles vão ter que criar o projeto deles, né? Com objetivo e tudo. Determinado ali dentro daquele espaço-tempo que vocês colocaram e tal, aí daria para dizer que é um projeto de aprendizagem. Ah, tá. Então já fiz algum. Esse conceito aqui. Tá bem, valeu, professor. Beleza, gente. Então, assim, era só para a gente trocar algumas ideias mesmo, discutir alguns pontos aqui que conceituais, tá? Mas o que é mais importante, eu acho, da gente ficar com estudo, se é projeto de ensino, se é projeto de aprendizagem, para mim, não é o foco principal aqui da gente elaborar, porque aqui, principalmente, nós não vamos dar conta de fazer projeto de aprendizagem, porque a gente não vai ter os alunos aqui presentes, né? Mas é pensar nessa cultura de projeto, tá? E pensando nessa cultura de projeto, pensar na questão do projeto interdisciplinar, né? E como que o aluno pode ser o mais sujeito ativo possível. Porque, normalmente, a gente pensa no aluno como um sujeito muito passivo, ele vai desenvolver atividades, ele não vai ser protagonista no projeto. E aí a gente precisa pensar um pouco nisso também, né? Em como o aluno não apenas desenvolver as atividades, mas ele também ser protagonista nesse projeto. E aí, essa dificuldade, vamos pensar assim, ela pode ser quebrada a partir do momento que a gente abriu espaço para o aluno participar, de discussão, de possibilidades, de não ter todas as entranhas aí amarradas, né, e os resultados fechados, mas possibilitar a aprendizagem por meio de erros, de experimentações e tal, não sei o quê. Então, esses são os elementos aí importantes da gente pensar assim, quando a gente fala nessa questão de projetos de ensino, né, ou de aprendizagem, para a gente focar no mais importante, que é essa questão de uma aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? É aquela aprendizagem que o estudante consegue relacionar com a vida dele, né? O grande problema da educação tradicional é exatamente esse desvincular a escola da realidade, né? E aí, então, o aluno não pode trazer, ou os conhecimentos da escola não batem, não condizem com a vivência diária e com aquilo que a gente tem aí no dia a dia. Já falei um pouco disso na semana passada. Bom, qual é a nossa ideia aqui hoje? Não é ficar o tempo todo a gente discutindo isso, mas a ideia é que vocês formem uns grupos de vocês aí no WhatsApp ou até no Meet, vocês podem abrir também e tal,
para vocês começarem a pensar numa ideia de um projeto. Qual é a ideia minha? A ideia minha é que cada um de vocês apresentem um projeto de ensino, não vou nem entrar no projeto de aprendizagem, pode ter aprendizagem, vai ter aprendizagem com certeza, mas que seja algo interdisciplinar. Então, que vocês comecem a pensar primeiro num tema, e aí, dentro deste tema, como é que as disciplinas, você tem que pensar num tema para uma turma específica, para um ano específico, para ou ensino fundamental 2, ou médio, vocês é que vão dizer isso. De preferência, o ensino fundamental 2, mas não fechando com isso. Pode ser para o ensino fundamental 1 também? Pode ser, sem problemas, tá? Então, se pensarem numa temática, vamos pensar assim, num espírito muito amplo ainda do que seria o projeto, mas de vocês começarem já a discutir e a desenhar nesses grupos que vocês formaram essa ideia do projeto que vocês gostariam de começar a elaborar. Então, a ideia é que vocês usassem esse restante de tempo da aula aqui agora, né, para que nesses pequenos grupos vocês começassem a conversar entre vocês. Muitos já se conhecem, né? Outros ainda entraram no grupo aí, mas não conhecem o pessoal do grupo, né? E aí, a partir daí, vocês começarem a pensar a elaboração desse projeto. Na minha anotação aqui, e aí vocês me ajudem agora se é isso mesmo, eu tenho 7 grupos formados. 6 grupos, desculpa. E aí eu vou dizer quem são esses grupos e eu vou classificar esses grupos pelo número, tá? Então, grupo 1 é a Elaine, a Júlia, a Tainã, a Karine, a Márcia e a Adriele. Confere, gente? É isso mesmo? Confere, professor. Então, beleza. O grupo 2 é a Sofia, a Maria Eduarda, a Tainá, o Carlos, o Denilson e a Raquel. É isso, grupo 2? Tudo Isso. certo. Beleza. O grupo 3 é o Bruce, a Helena, a Rayane, o Daniel, o Wellington e a Ana Carolina. É isso? Confere. É isso. O grupo 4 é a Ana Paula, o Jason, o Jones, a Júnia, a Carliane e a Laís. Ok? É isso mesmo, pessoal? Ela falou no chat, Ok. né? Confere. No chat, eu não estou enxergando o chat, que eu estou olhando minha tela aqui, desculpa. Grupo 5, a Benedita, o Tiago, a Elisângela, o Sérgio, a Marta e a Lília. Ok? Isso. E o grupo 6, o Paulo Lima, o Anderson, Germano, Eric, o Anderson, Camila e José Marques. Isto, confere? Sim. Tem alguém que está sem grupo? Eu, professor, Maria. Maria Rocha. Isso. Então, vamos encaixar você aqui, Maria Rocha. Mais alguém, gente? Eu sou a Maria. O grupo que está menor aqui é o grupo... Professor, você pode repetir o grupo 6, por favor? Grupo 6, Paulo Lima, Anderson Brito, Germano Eric, o Anderson, Camila e José Marques. Obrigado.
E eu vou colocar a Maria aqui nesse grupo 6 também. Pode ser, Maria? Maria Rocha, né? A formação, Maria, qual que é? Eu sou assistente social e pedagoga. Pedagoga. Então, você ficou no grupo 6, Maria. Obrigada, professor. De nada. Então, gente, a ideia agora é que vocês abram uma sala, seja no WhatsApp ou seja no Meet, tá? Entrem lá o grupo nessa sala e aí vocês comecem a conversar sobre que projeto daria para vocês fazerem. Converse entre vocês quando vocês não se conhecem, muitos não se conhecem, e aí pensem, o que eu estou dando como regra nesse projeto? Não importa se vai ser de ensino ou de aprendizagem, mas vamos focar no projeto de ensino, que é o professor que está... Então, vocês vão pensar numa escola ideal, numa turma ideal, numa série ideal, e como que todos os componentes curriculares, como que todas as disciplinas poderiam entrar nesse projeto, pensando numa temática geral, tá? Pensando nos vídeos que vocês assistiram, né, que eu falei da aula passada, que vocês assistiram pelo menos uns 3 vídeos, aqueles que eu coloquei lá, pensando nesse texto que a gente viu a aula passada e mais o que temos agora, né, e focando nessa coisa assim de... Não é um projeto de pesquisa, não é um projeto de intervenção, não é um projeto de elaboração de um produto específico, mas é um projeto, eu vou chamar de ensino-aprendizagem, tá? Para ficar mais ameno aí, tá bom? E aí eu queria, então, que vocês começassem a pensar nesse projeto, para que a gente, porque na aula que vem, a gente vai trabalhar com a estrutura do projeto. Então, vamos falar de cada parte, do escopo, da avaliação, né, de toda a montagem do projeto. Então, aí, vocês já começando a conversar sobre isso, vocês vão começar depois a colocar o projeto dentro desse esquema, que é o que eu pretendo que vocês façam. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Diga, Carlos. Bom, esse projeto, assim, que a gente vai conversar ainda eu vou conversar com o grupo ainda, mas relacionado ao tema, né? Poderia ser um tema transversal, relacionado a valores, algo do tipo? Pode. Como pode ser um tema da área de ciências também, né? Aí eu não quero... Eu quero falar pouco disso para não direcionar os temas ou as áreas que vocês vão trabalhar, tá? Então, eu quero deixar bem livre para vocês começarem a conversar no grupo e pensar alguma coisa nesse nível. E aí, conforme a gente for elaborando a estrutura do projeto, vocês vão estruturando a organização dele como um todo, assim, a escrita e assim por diante. Só para a gente se organizar, vamos lá. No grupo 1, quem poderia criar a sala lá no Meet para que as pessoas entrassem? Alguém conhece, sabe como fazer isso? As meninas já criaram aqui, professor. A gente está só criando na sala. Beleza. Então, ótimo. Então, vocês podem sair daqui e ir lá para a sala e começar a bater papo lá. Ótimo. Maravilha. Isso é educação ativa. No grupo 2, quem pode fazer isso? Eu posso criar uma sala de aula, compartilhar o link lá no grupo e a gente conversar pelo Meet. Isso. Então, vamos lá, Carlos. Grupo 2 é você. No grupo 3, quem pode fazer isso?
Bruce, Helena, Rayane, Daniel, Wellington, Ana Carolina. Quem se prontifica? Eu vou criar aqui agora. Beleza, Daniel. No grupo 4, Ana Paula, Jason, Johnny, Júlia, Carliane, Laís. Quem se habilita aí, gente? Tá, a gente já está conversando aqui no grupo e já vamos criar já, professor. Beleza. Grupo 5. Tiago, Benedita, Elisângela, Sérgio, Marta, Lília. Quem se habilita aí? Eu vou fazer aqui o link. Beleza. E o grupo 6? Paulo. Eu. Estou fazendo. Beleza. Então, gente, a ideia é essa. Aproveitem essa meia hora que falta aqui para acabar, para vocês se conhecerem melhor, bater um papo aí na sala, pensar na ideia do projeto, como é que vocês aí, no caso, pensando já a sua área específica, né? Se é matemática, se é pedagogia, se é física, se é química, se é biologia, se é ciências, como que poderia integrar esses conteúdos e os outros também, português, história, geografia, tá? E num projeto como um todo, pensando assim, numa turma ideal, numa escola ideal, Ai, fugiu a palavra aqui. Nossa, fugiu. Então, conversem, né, para que no nosso próximo encontro, a gente possa trocar algumas informações mais, não concretas nem robustas, mas mais elaboradas de algum projeto que vocês estejam pensando, tá? Então, esse é o foco, essa é a ideia, para que vocês possam direcionar essa questão aí, ok? Dúvidas? Eu vou interromper a gravação aqui.